Depois da ameaça de ser tirado do ar, Telegram apaga mensagens contra o projeto de lei das fake news. Ministro da Justiça, Flávio Dino, determina a abertura de inquérito contra esquema de fraudes em jogos de futebol. Mega operação combate esquema de facções que controlam presídios brasileiros. Em reuniões com líderes partidários, ministros cobram apoio nas votações de interesse do governo. Deputado americano, filho de brasileiros, é preso nos Estados Unidos. Depois do segundo dia de ataques à faixa de Gaza, israelenses e palestinos fazem acordo para cessar fogo. Fórmula 60 por 60 é ideal para quem usa fone de ouvidos não prejudicar sistema auditivo. E um jardineiro mexicano descobriu como construir casas para pessoas carentes usando algas como matéria-prima. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de 1 milhão de visualizações, o Telegram apagou a mensagem que fazia campanha contra o projeto de lei das fake news. O aplicativo removeu a mensagem depois de uma ordem do presidente do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele agora determinou que os responsáveis pelo Telegram sejam ouvidos pela Polícia Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou que o Telegram removesse mensagem contra o PL das fake news e emitisse novo texto. Caso contrário, a plataforma seria suspensa no Brasil por 72 horas e deveria pagar multa. A decisão foi acatada e o Telegram informou que a mensagem anterior caracterizou a utilização de mecanismos ilegais e imorais por parte da plataforma e que a mensagem enviada tipifica flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira. A decisão de Moraes foi proferida no âmbito do inquérito que apura a existência de milícias digitais, depois que o Telegram fez o disparo em massa de mensagem que diz que o Brasil está prestes a aprovar uma lei que vai acabar com a liberdade de expressão, referindo-se ao PL 2630, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O texto enviado pelo Telegram diz que a democracia está sob ataque e induz o usuário a pressionar os parlamentares para não aprovar o projeto. O ministro Flávio Dino disse pelas redes sociais que a decisão de Moraes é um passo importante para a fixação de balizas regulatórias a tais empresas. Diz ainda que o faroeste digital é incompatível com a Constituição. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, notificou o Telegram e o Ministério Público Federal também se posicionou sobre o assunto, pedindo explicações à plataforma sobre a mensagem. O MPF quer saber por que as mensagens foram enviadas a todos os usuários da plataforma e não só aos que estão inscritos no canal de notificações do Telegram, e se existe possibilidade de contestação de conteúdos publicados pela plataforma. O Telegram tem 10 dias para responder aos questionamentos do MPF. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor também se manifestou sobre o assunto. A mensagem fala que o PL 2630, alegadamente, afetaria a liberdade de expressão, causaria censura e que isso afetaria a democracia. Isso foi visto como uma publicidade enganosa e abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a conta utilizada para mandar essas informações foi a conta própria do Telegram, que em geral é utilizada para mandar informações sobre a segurança das contas dos usuários e informações de interesse público. Então é necessário que o Telegram deixe claro seus interesses econômicos para que isso não aumente a simetria informacional entre o fornecedor do serviço, a própria plataforma, e o usuário, que muitas vezes não entende a completude do debate, está recebendo uma informação enviesada e que não está sendo nem avisado que isso é uma publicidade com os interesses próprios da plataforma. O PL das fake news tramita na Câmara dos Deputados e divide opiniões. O texto seria votado na semana passada, mas a discussão foi adiada a pedido do relator, deputado Orlando Silva. A proposta é extensa e polêmica. Alguns deputados defendem que o projeto tem potencial
de combater a disseminação de notícias falsas. Outros parlamentares argumentam que, se aprovado, o texto dará muitos poderes ao governo e chamam a proposta de PL da censura ou da mordaça. Diante da dificuldade em convencer a maioria dos deputados, o relator está fatiando o projeto e deve votar a proposta em partes. Em breve, o Twitter terá chamadas de áudio e vídeo. Outra novidade anunciada pelo dono da rede social, Elon Musk, é que a partir de hoje, as mensagens passaram a ser criptografadas para que o usuário possa falar com pessoas de todo o mundo sem a necessidade de fornecer a elas o número de telefone. O Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, formado pelos Ministérios Públicos dos estados, realizou uma mega operação em 13 estados. Foram cumpridos 228 mandados de prisão e 223 mandados de busca e apreensão. Segundo as informações apuradas, a mega operação busca combater as organizações criminosas que atuam em presídios brasileiros, além de desarticular organizações também criminosas que atuam no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, prender participantes e buscar provas para investigações que têm sido conduzidas pelo Ministério Público Brasileiro. As ações ocorreram em 13 estados, sendo eles o Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pará, São Paulo, Sergipe, Paraná e Tocantins. A equipe do GNOC reúne 43 promotores de justiça e 40 integrantes de grupos de atuação especial do GAECO. Além disso, a ação conta com o apoio de mais de 1.000 policiais militares e da Polícia Rodoviária Federal. Em São Paulo, por exemplo, que compartilhou as provas e coordena a operação nacional, os mandados são cumpridos na capital, em Santana de Parnaíba, Jacareí e São Vicente, na Baixada Santista. A investigação começou depois de vários homicídios praticados pela quadrilha na região e os promotores descobriram que um dos líderes responsável pela articulação dos crimes e vinganças integra a facção criminosa PCC, que nasceu em São Paulo, onde atua na maioria dos presídios. O financiamento do tráfico de drogas e armas, sequestros e receptação de carros clonados estão entre os crimes praticados nos solos de todos os estados que estão participando da mega operação. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$1 milhão em bens e valores dos criminosos. A Polícia Federal também deflagrou nesta quarta-feira a Operação Diver contra o tráfico internacional de drogas em 4 estados. Foram emitidos ao todo 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão em endereços no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, a operação teve início em 29 de março, depois que a Corporação e a Marinha do Brasil apreenderam em Rio Grande do Sul 206 quilos de cocaína ocultos no casco de um navio que tinha como destino o porto de Setúbal, em Portugal. Segundo a PF, a droga foi escondida em uma das caixas de mar do navio, através de atividade de mergulho e acompanhada por meio de rastreadores. A ação passou a ser investigada pela Polícia Federal. A partir de uma série de diligências, a polícia identificou um mergulhador profissional cuja função na organização criminosa consistia em armazenar a droga em navios atracados em terminais portuários brasileiros, assim como retirar a droga das caixas de mar mediante atividade de mergulho no exterior. O mergulhador foi preso em São Paulo enquanto embarcava em um voo para a África do Sul. A volta do menino de 2 anos desaparecido em Santa Catarina e encontrado dentro de um carro com um casal na zona leste da cidade de São Paulo segue indefinida. Marcelo Valverde e Roberta Porfírio, suspeitos de tráfico de pessoas, estão presos. Agora, a mãe do pequeno Nicolas é considerada investigada pela polícia de São Paulo. Conforme a delegada Sandra Mara, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de São José,
A mãe do menino e o Marcelo teriam se conhecido quando ela entrou em grupos sobre gravidez nas redes sociais, depois que descobriu a gestação. Em primeiro momento, a mãe negou a entregar a criança, mas 2 anos depois decidiu fazer a entrega de forma espontânea. A polícia não deu esclarecimentos sobre o pai do menino, que é registrado apenas com o nome da mãe, e acredita que os suspeitos se aproveitaram do estado de vulnerabilidade dela. Com a repercussão do desaparecimento do menino, as autoridades de Santa Catarina decidiram entrar em contato com o Fórum Paulista e foram instruídos a apresentar a criança. Em nota, o Ministério Público de Santa Catarina informou que ingressou com uma ação para que a criança seja transferida para São José, na Grande Florianópolis, onde reside. O desaparecimento de Nicolas só foi registrado no dia 4 de maio, ou seja, 4 dias depois da última vez que o menino foi visto, no dia 30 de abril. Ele estava na casa da avó materna. No dia 1º, a avó do menino perguntou à filha sobre o menino, que disse estar na casa de uma amiga. Dia 2, a mãe do menino foi hospitalizada desacordada. No dia 3, a avó entrou em contato com a amiga da mãe do menino, que informou que não estava com ele, que poderia estar com o suposto pai da criança. Na casa da família do suposto genitor, ele não foi encontrado. No dia 4, a avó procurou a Polícia Civil. O inquérito apontou que a mãe disse ter histórico de violência doméstica e que precisou ser hospitalizada após entregar o filho. No dia 5, sexta-feira, a polícia solicitou a quebra de sigilo de dados de telefones, celulares, aplicativos de transportes que pudessem elucidar para onde o menino tinha sido levado. A investigação aponta Marcelo como intermediador da entrega do bebê para Roberta, que ficaria com o menino. Outro detalhe da investigação é que o carro em que a criança foi encontrada em São Paulo foi visto transitando em Santa Catarina com a placa adulterada. A polícia disse que Marcelo e Roberta usaram o veículo para ir para São José para buscar o menino. No momento, Nicolas está no Conselho Tutelar de São Paulo e as polícias civil e militar estão realizando os trâmites necessários para que ele retorne para Santa Catarina. E a seguir, em reuniões com líderes partidários, ministros cobram apoio nas votações de interesse do governo. E ainda, fórmula 60x60 é ideal para fones de ouvido não prejudicarem sistema auditivo. Está marcado o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai discutir os atos do último dia 8 de janeiro em Brasília. A CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, deve ser instalada no dia 17, próxima quarta-feira. A informação é do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Randolph disse que a base do governo ainda precisa concluir as indicações e isso deve ocorrer até o próximo dia 11. Já a oposição ao governo Lula já indicou oficialmente pelo menos 4 nomes. Entre eles, o senador Luiz Carlos Reins, do PP, e Damares Alves, do Republicanos. A CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, será composta por 32 parlamentares, entre senadores e deputados. Após seguidas derrotas no Congresso, o governo federal precisou se mexer e organizar a primeira reunião de arrumação com os partidos da base. Mas, como fruto de um modelo político estremecido, tudo que vai, volta. E, ao mesmo tempo que o Palácio do Planalto cobrou os partidos da base, ele precisou garantir a liberação de emendas e cargos no governo, em outros termos, a velha política. As condições de governabilidade no Brasil, ou seja, o presidencialismo multipartidário, têm se mostrado cada vez mais insustentável. Isso porque as consequências mais esperadas para esse modelo são os custos altos de gerência de coalizões, derrotas legislativas ou mesmo ingovernabilidade. E esses são os pontos que têm custado ao atual governo diversas derrotas consecutivas no Congresso. O exemplo mais recente de derrota é o projeto de lei popularmente conhecido como o PL das Fake News. Dessa forma e com uma certa urgência, o Planalto precisou organizar a primeira reunião com a base governamental. O primeiro encontro
ocorreu com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin. Já na parte da tarde, o encontro foi com os membros do PSD. A ideia geral do encontro foi reforçar que o PSB tende a apoiar o governo nas votações, ainda que lidere um bloco integrado por partidos do Centrão e da oposição, conhecido como Blocão. Lembrando que o Blocão é composto pelos partidos União Brasil, PP, PDT, Solidariedade, Patriota e a Federação PSDB Cidadania. Com uma base dessas, qualquer votação ficaria mais fácil para o governo. Porém, não é o que tem acontecido. Essas legendas votaram em peso contra alguns assuntos, tendo como exemplo o decreto que trazia mudanças quanto ao novo marco do saneamento. Mas, como sempre foi feito desde a redemocratização e a consolidação do presidencialismo multipartidário brasileiro, os debates sobre a aprovação ou não de um projeto giram em torno não só de propostas que sejam boas para toda a população, mas como do dinheiro envolvido nisso tudo. Sendo assim, o governo decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto negociadas pelo antecessor Jair Bolsonaro. Essa quantia estava presa e foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A utilização desse dinheiro se tornou, de certa forma, uma moeda de troca, já que os parlamentares aliados estavam criticando não só a demora na liberação dessas verbas de emendas, como também a não liberação dos cargos do Executivo. Segundo informações, as verbas serão liberadas pelos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Até o momento, cerca de 333 milhões de reais já foram quitados. A decisão é mais um movimento de Lula na tentativa de acalmar o Congresso e conseguir algum conforto nas votações, o que parece favorável ao governo, já que existem ameaças que incluem principalmente a não aprovação de nenhuma medida provisória de Lula. E dessa forma, nossa política volta ao velho toma lá da cá, enquanto um lado pede dinheiro para votar e outro espera os votos para pagar. Novos depoimentos confirmam as fraudes nos cartões de vacinação que são investigadas pela Polícia Federal. Agora é uma enfermeira que disse ter recebido o pedido de um médico para liberar um cartão em branco. O documento seria preenchido com dados falsos da mulher de Mauro Cid, ex-ajudante de Jair Bolsonaro. A enfermeira é Desirê de Almeida Gonçalves e o nome dela aparece como responsável por aplicar a segunda dose no primeiro cartão de vacinação falso da esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Desirê alegou que o nome dela foi usado indevidamente. Afirmou ainda que ficou sabendo do ocorrido pelas redes sociais e pela imprensa. Ela afirma que o médico Farley de Alcântara chegou a pedir um cartão de vacinação em branco no dia 25 de novembro de 2021. E o diálogo está registrado em uma conversa pelo WhatsApp. A enfermeira também contou que não liberou o cartão em branco para o médico, alegando que não tinha um documento disponível. E a conversa se encerrou por ali. O médico e a enfermeira trabalhavam em um posto de saúde de Cabeceiras, no entorno do Distrito Federal, onde a mulher de Cid teria sido supostamente vacinada. Depois de 2 meses em queda, a produção industrial do Brasil aumentou 1,1% em março, quando a comparação é feita com fevereiro. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, o IBGE informou hoje que a alta foi de 0,9%. O que mais contribuiu para a alta foi todo o segmento envolvido com atividades que envolvem petróleo. Os resultados ruins foram da indústria de vestuário e acessórios, mas não impediram que o trimestre fechasse em alta de 0,2%. No mercado financeiro, os investidores repercutiam a divulgação da inflação nos Estados Unidos de abril, que ficou abaixo das expectativas. Esse dado é importante para que o mercado entenda os possíveis rumos da política monetária na maior economia do mundo, que passa por um período de alta nos juros. Assim, o dólar fechou a quarta-feira em queda de 0,75%, cotado a R$ 4,94 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,31% aos 107.448 pontos.
Apesar da discreta queda de 0,2% no mês de abril, o preço da gasolina comum acumula alta de mais de 12% no Brasil no primeiro quadrimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. No primeiro quadrimestre de 2023, a gasolina comum não foi o único combustível a registrar alta acumulada. De acordo com o estudo, a gasolina aditivada também apresentou inflação acima de 2 dígitos, elevação de 10,6%. O etanol hidratado foi outro item em que o preço médio cresceu 4,8%. Enquanto isso, o gás natural veicular GNV e o diesel comum apresentaram quedas no comparativo do primeiro quadrimestre deste ano com o mesmo período do ano passado. Eles ficaram mais baratos 7,5% e 8,9%, respectivamente. Contudo, a maior queda registrada no período foi do diesel S10, com recuo de 9,9%. Em abril, a média nacional do preço da gasolina comum ficou em R$ 5,57. Os estados da região norte registraram a média de preços mais caras do Brasil, com R$ 5,94. Amazonas, que teve média de R$ 6,46, puxa a lista de maior preço por litro no Brasil. A região sudeste registrou a menor média no preço da gasolina comum, com valor de R$ 5,44. A música alta no fone de ouvido pode levar à surdez, mas existe uma fórmula que pode evitar maiores danos ao sistema auditivo. É a 60 por 60. Para muita gente, o fone de ouvido é companhia indispensável. Quando eu me desloco para trabalhar, para voltar, é os momentos que não tem como ficar sem. Eu tô vendo que você tá de fone. Você fica de fone o dia todo? Praticamente. Pode até dar essa sensação ao corpo, mas no ouvido o resultado é outro. O uso inadequado do aparelho pode ser muito prejudicial. Segundo a avaliação da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de jovens no mundo todo estão sob o risco de perda auditiva por causa do fone de ouvido. Isso não quer dizer que ele precisa ser banido da vida das pessoas, mas é preciso controlar o uso dele. Primeiro, é importante entender como funciona a audição. O som, ele entra pelo ouvido, tá? Por essa região. Ele passa pelo conduto, ele faz vibrar essa membrana que a gente chama de tímpano. Essa membrana vibrando, vibram os líquidos dentro desse caracol aqui, que a gente chama de cóclea, tá? E aí, essa cóclea transforma o impulso do som em elétrico e manda para o cérebro. Esses pelinhos na entrada aí do ouvido fazem alguma diferença? Para que eles servem? Não, eles são mais para proteção. Na parte auditiva, eles não têm nenhum tipo de influência. Não protegem, por exemplo, contra o volume elevado nos fones de ouvido. Um dos fatores que levam à perda de audição, somado ao tempo de exposição ao som alto. O ideal, para quem usa um celular ou alguma fonte sonora, é um som assim de 60%, no máximo assim 1 hora, depois disso ter um descanso, não usar o fone no volume alto por muito tempo. O otorrino explica que a regra é 60 por 60, tanto para o volume quanto para os minutos de utilização, vale para todos os aparelhos. E os intervalos para descanso devem ser de, no mínimo, 10 minutos. A Júlia confessa que está fazendo tudo errado. Tem ideia de mais ou menos, assim, quantas horas seguidas você passa com o fone no ouvido? 4 horas. Sem parar. Sem parar. E ela não é a única. A Isabela diz que, ao todo, usa o fone 11 horas por dia e só faz pausas a cada 3 horas. O meu fone eu já nem gosto daquele que carrega, porque senão acaba a bateria e aí eu tenho que ficar sem. Eu costumo utilizar aquele de fio para usar bastante mesmo. Se continuar assim, pode ter uma lesão que, segundo o doutor, é irreversível.
Você vai lesionar algumas células daqui e, obviamente, você vai ter uma perda que é definitiva. Isso aqui são células nervosas, uma vez que elas morrem, elas não regeneram. Sobre os tipos de fones existentes no mercado, o especialista aponta prós e contras para todos. Obviamente, os internos, os de dentro do ouvido, eles vão ter uma distância menor entre a saída do som e o teu tímpano, que foi aquele gráfico que a gente colocou. Então, assim, como ele está mais perto da fonte, obviamente você tem uma audição melhor, você tem que diminuir, você pode diminuir o ruído, né? Mas, em compensação, se você ficar muito tempo com o aparelho, você pode acabar dando uma alergia no ouvido ou mesmo dor, porque a gente tem articulação da temporomandibular que é do lado do ouvido. Os fones externos, apesar de aparentemente mais confortáveis, podem abafar e aumentar o suor da região, o que, segundo o especialista, favorece quadros de otite, uma inflamação no ouvido. Para evitar tudo isso, hoje existe um aparelho usado fora da orelha. É o fone de condução óssea. Em vez de ser colocado dentro do ouvido, ele é colocado aqui atrás no osso. E ele transmite pelo osso o som para dentro do ouvido. Mas o doutor diz que nem todos conseguem se adaptar ao modelo. Diante das opções, ele recomenda o fone que for mais confortável para cada um, desde que usado da maneira correta. Começar a se policiar um pouquinho mais, né? Com certeza, para não ficar com os 30 anos ali já não conseguir ouvir mais nada. E a seguir, o deputado americano que é filho de brasileiros é preso nos Estados Unidos. E veja também, depois do segundo dia de ataques à faixa de Gaza, israelenses e palestinos fazem acordo para cessar fogo. Um estudo do Banco Mundial apontou que preservação da Amazônia pode gerar uma economia de R$1,5 trilhão por ano. O valor é 7 vezes maior que o estimado da exploração de bens da agricultura extensiva, madeireira e mineração. Os valores são divididos em 3 áreas de impacto da Amazônia. O relatório indicou que, como bem público, o valor com os serviços ecossistêmicos é estimado em 20 bilhões anuais para a América do Sul e cita como exemplos desses serviços a chuva necessária para a agricultura da região e a proteção contra a erosão do solo e os incêndios. Com relação ao valor anual do armazenamento de carbono, é estimado em R$1,05 trilhão e a estimativa ligada à biodiversidade e cobertura florestal é de 375 bilhões. Por último, estão os valores de uso privado sustentável da floresta em pé, como, por exemplo, a produção de produtos não madeireiros ou o turismo sustentável, que são estimados em 60 bilhões de reais anuais. O relatório afirma que impedir o desmatamento ilegal não é apenas uma prerrogativa econômica e ambiental, mas também se alinha aos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo Climático de Paris, que aconteceu na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021. Na ocasião, o Brasil antecipou para 2028 sua meta de zerar o desmatamento ilegal. O valor de preservação é considerado uma avaliação conservadora dos valores totais anuais de proteção do bioma. Muita gente gosta de ter plantas em casa e no local de trabalho. Por isso, você vai acompanhar agora curiosidades que podem ajudar no cultivo de cada uma delas. Lírio da Paz, Maria Sem Vergonha. Nesta floricultura, uma variedade de plantas, algumas com nome de gente. A Érica mesmo, tem muitas pessoas que chamam de nome Érica, né? E não sabem que tem uma planta com o nome de Érica. O pessoal chama Maria Sem Vergonha. O nome dela chama-se Vinca, né? E ela é mais chamada por Maria Sem Vergonha por causa que ela é uma planta fácil cultivo. Ela se expande em qualquer lugar. Quando montou a floricultura, isso há 13 anos, o Vanderlei começou com poucas mudas. E hoje, opção é o que não falta.
Minha profissão, a gente trabalha como jardinagem, mexe com jardinagem, e eu vi uma dificuldade em eu fazer o serviço para o cliente e não ter as plantas para fornecer para o cliente. E foi aí que eu peguei e resolvi montar a empresa. Montei uma floricultura, comecei com muito pouco, 4, 5 mudinhas de cada, só para atender o cliente mesmo. E hoje, graças a Deus, estamos nesse ramo aí já há muito tempo e graças a Deus até hoje está dando certo. Tem aquelas plantas que são ideais para ambiente interno, como a jiboia, a peperômia, a samambaia. Elas precisam ficar em local com bastante claridade e sombra. Na verdade, as plantas de ambiente externo é uma grande variedade, tem mais opção do que o interno, né? E às vezes a gente indica de acordo com o gosto com o cliente, né? Aqui temos, por exemplo, uma das opções aqui, essa primavera. Outra muito utilizada no paisagismo também, essa verdinha ali, a moreia. Depois tem aqui o bambu moçô, camélia. Ao lado dela lá temos o podocarpo, muito utilizado. Tá? Já uma planta mais baixa, rasteira, dianela, a érica e mini hibisco. De maio a agosto é o período de dormência das plantas, época em que elas cessam o desenvolvimento temporariamente e podem perder parte das folhas para economizar energia. Fazer a poda de limpeza. O que é a poda de limpeza? Tirar os brotos ladrões que falam, o excesso de broto, né? Tirar os galhos secos, tirar as folhas secas, as folhas amarelas, eliminar. Feito isso, faz-se uma adubação. Após feita a adubação e a regação, você entra com a pulverização de fungicida sistêmico. Geralmente as plantas de ambiente interno, elas se tornam mais caras do que as de externo, porque a externo tem muita variedade, né? E a interno são poucas opções, então elas são um pouco mais caras, mais delicadas, né? E mais trabalhosas para cuidar. O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje o perdão da pena do ex-deputado Daniel Silveira. O perdão havia sido concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o ex-deputado já está preso, na prática a situação dele não muda. Silveira foi condenado pela Corte em abril do ano passado por estímulo a atos antidemocráticos. O julgamento foi concluído hoje com os votos dos ministros Luiz Fux e do ministro Gilmar Mendes. Ambos acompanharam a relatora, fechando o placar em 8-2 pela derrubada do perdão. A emissão de vistos americanos para brasileiros teve um aumento de 40% em março em comparação a fevereiro. Pulou de 75 mil para 106 mil. Segundo dados do Gabinete de Assuntos Consulares dos Estados Unidos, a aproximação das férias de julho e a força-tarefa dos consulados norte-americanos para diminuir a fila de espera pela emissão de vistos são fatores que explicam a alta mensal. Só em São Paulo, a fila de espera para receber o visto de turismo ultrapassa 580 dias, mais de 1 ano e meio. Já nos consulados americanos de outras cidades, a fila é um pouco menor, de 476 dias em Brasília, 457 no Rio e 417 dias em Recife. O deputado norte-americano George Santos se declarou inocente na justiça das acusações de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de dinheiro público feitas por promotores dos Estados Unidos. Santos, que é filho de brasileiros, foi preso hoje em Nova York. O deputado republicano vai responder ao processo em liberdade, porque pagou fiança de $500 mil, o que dá quase 2,5 milhões de reais. Ele foi detido após o Departamento de Justiça revelar os detalhes das 13 acusações pelas quais promotores federais o indiciaram. 7 de fraude eletrônica, 3 de lavagem de dinheiro, 1 de roubo de fundos públicos e 2 por fazer declarações falsas à Câmara dos Deputados. A próxima audiência do caso está marcada para o dia 30 do mês que vem. Após falas polêmicas do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia provocarem mal-estar com potências como Estados Unidos e União Europeia, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, foi a Kiev para um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na tentativa de mediar a paz no conflito do leste europeu. Celso Amorim, assessor especial de Lula na área de relações internacionais, percorreu 12 horas de trem da Polônia até a Ucrânia para a reunião com Zelensky. Como a Rússia, por hora, não abre mão de territórios ocupados e a Ucrânia exige a retomada das regiões invadidas,
o diplomata brasileiro tentará reabrir um canal de diálogo. O objetivo é que as partes voltem à mesa de discussão. Numa segunda etapa, seriam negociados os pontos de um eventual acordo. Mas analistas são unânimes em afirmar que as chances de negociar um acordo são remotas. No início de abril, Celso Amorim esteve na Rússia para conversar com Vladimir Putin. No mesmo mês, Lula recebeu em Brasília o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que passou por alguns países da América do Sul. As falas de Lula na ocasião e a visita do ministro russo ao Brasil geraram desgaste na política, a economia e nas relações internacionais, principalmente com os Estados Unidos, Europa e Ucrânia. O temor do governo é de que uma eventual exploração da visita interfira na relação com os russos, além da posição brasileira nos BRICS, que conta com a China, outra aliada do presidente Vladimir Putin. O exército de Israel bombardeou pelo segundo dia consecutivo a faixa de Gaza. Foi mais uma das operações de Israel contra os povos islâmicos. E dessa vez, o confronto tende a ser prolongado, já que os acordos de paz não estão próximos de serem assinados. As tensões mais recentes já duram 2 dias e deixam ao menos 21 mortos. Os militares israelenses informaram que a operação teve como alvo locais de lançamentos de foguetes usados pelo Jihad Islâmico, grupo considerado terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos. Testemunhas relataram explosões em várias regiões de Gaza, de norte a sul. A ação é mais um capítulo na escalada recente dos combates em Gaza. Diante da crise, militares israelenses reforçaram a orientação para que os moradores próximos da fronteira com a Palestina fiquem próximos de abrigos antiaéreos pelos próximos dias. Em Gaza, comércio e escolas permaneceram fechados e autoridades controlam o trânsito na região. Organizações relataram bloqueios que impedem a circulação de mercadorias, combustíveis e ajuda humanitária. Também dificultam o trânsito de pacientes que precisam de tratamento em hospitais da Cisjordânia e de Israel. A situação tem potencial para escalar a violência regional, como reconheceu o Ministério da Defesa israelense. E as motivações são claras, já que a notícia pelo cessar-fogo está cada vez mais distante. No fim da tarde, a imprensa egípcia noticiou, citando fontes oficiais, que o Cairo havia mediado uma trégua, fato também comentado pelo Hamas. Porém, os ataques não deram trégua. Os palestinos dispararam novos foguetes contra Israel e sirenes ecoaram do sul do país até Tel Aviv. Os palestinos também relataram mais ataques israelenses em Gaza. Após os lançamentos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em um pronunciamento público que os inimigos haviam sofrido grandes danos. O primeiro-ministro ainda alertou a população de que a campanha na faixa de Gaza não havia terminado. E no Sudão parece cada vez mais longe um cessar-fogo em um país onde as pessoas vivem trancadas em casa ou fugindo. Fortes explosões abalaram na madrugada desta quarta-feira a capital do Sudão, cenário de uma guerra pelo poder entre exército e paramilitares há mais de 3 semanas. Os 5 milhões de moradores da capital Khartoum sobrevivem entrincheirados em casa desde o início dos combates em meados de abril. O exército do general Abdel Fattah al-Burhan e as paramilitares forças de apoio rápido do general Mohamed Hamdan Daglo enviaram representantes no final de semana para a Arábia Saudita para negociações de abertura de corredores humanitários. Até o momento não foi registrado nenhum avanço. A ONU propôs às duas partes um compromisso para permitir a entrada de ajuda. Os combates deixaram quase 750 mortos e pelo menos 5 mil feridos, além de 700 mil deslocados internos. Antes de entrar em conflito aberto, os generais al-Burhan e Daglo estabeleceram uma aliança no golpe de Estado para expulsar os civis do poder em outubro de 2021. 2 anos antes, sob a pressão dos protestos nas ruas, o exército derrubou o ditador Omar al-Bashir, que estava no poder há 3 décadas.
E veja a seguir, ministro da Justiça diz que Polícia Federal vai apurar denúncia de esquema de fraude em jogos de futebol. E ainda, um jardineiro mexicano descobriu como construir casas para pessoas carentes usando uma matéria-prima bem curiosa. Após os desdobramentos da Operação Penalidade Máxima, que visa desmembrar um esquema de manipulação de jogos de futebol no Brasil, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal também ajudará nas investigações. Pelas redes sociais, o ministro informou que determinou a instauração de um inquérito no órgão federal para auxiliar as investigações sobre os casos. Nesta semana, a Justiça tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados de 13 partidas, sendo 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, 1 da Série B de 2022 e 4 de campeonatos estaduais realizados em 2023. No documento feito pelo Ministério Público e enviado à Justiça, o órgão relata 23 fatos criminosos ocorridos durante as partidas, nas quais jogadores se comprometeram a cometer faltas para receber cartões e a cometer pênaltis. Entre os citados, 7 jogadores estão sendo processados, sendo eles Eduardo Bormann, Gabriel Tota, Paulo Miranda, Igor Cariús, Victor Ramos, Fernando Neto e Matheus Gomes. Outros 4 jogadores que foram investigados na operação admitiram envolvimento na manipulação de jogos no futebol brasileiro e fizeram um acordo com o Ministério Público de Goiás. O quarteto não está entre os indiciados no processo, mas foram inseridos nos autos como testemunhas, fornecendo informações para o caso. A Confederação Brasileira de Futebol informou em nota que esses casos não fariam os campeonatos brasileiros da Série A e B serem suspensos e pediu a punição dos atletas e demais participantes do esquema. O Ministério da Agricultura e Pecuária fez hoje uma operação para identificar fraudes em embalagens de requeijões. Na operação realizada em 9 estados, foi encontrado amido em requeijões comuns do tipo cremoso, mas sem a indicação no rótulo. Acrescentar o ingrediente sem informar o consumidor é considerado uma fraude econômica. A operação avaliou 180 amostras e 9 apresentaram amido em sua composição. Os fabricantes tiveram os produtos apreendidos e foram autuados pelos fiscais em um processo administrativo. A semana de discussões no Ministério da Fazenda para resolver uma difícil equação. Depois de anunciar que iria acabar com a isenção de impostos para compras realizadas no exterior e voltar atrás, os técnicos tentam encontrar uma fórmula para não prejudicar nem os consumidores, muito menos as empresas. Mas o governo quer receber os impostos devidos. De antemão, o Ministério ressalta que não haverá aumento e nem criação de tributos, porque o imposto já existe, mas um esforço para que as taxas sejam efetivamente pagas. Uma das medidas é a determinação para que o site indique o valor total da compra com os tributos incluídos. A plataforma que assinar o plano também terá que preencher antecipadamente a declaração de remessa de um produto de fora vendido no Brasil e recolher o tributo devido. Desta forma, a Receita fará a gestão de risco enquanto o avião com as encomendas estiver a caminho do país. Ou seja, antes da mercadoria chegar, será informado se o produto vai para o Canal Verde, onde é liberado e vai direto para a casa do consumidor, ou Vermelho, onde é fiscalizado pela Receita. O que acontece hoje é que todas as remessas vão para um local de triagem, onde a maior parte delas é em Curitiba. Já com a nova sistemática, a ideia é que boa parte dos pacotes possam ir direto para a casa do consumidor. A Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou uma medida provisória do Bolsa Família que facilita a entrada de idosos e deficientes no programa.
O texto elaborado pelo deputado federal Francisco Costa, do PT do Piauí, permite que o governo retire o benefício de prestação continuada da base de cálculos de renda, fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao programa. O relatório ainda acrescenta o pagamento de um bônus de R$ 50 para mulheres que estão amamentando. Nesse caso, o benefício será pago por até 6 meses. O texto, que está em vigor, ainda precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado para virar uma lei permanente. Foi lançada hoje a Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão na Câmara dos Deputados. Entre os principais objetivos estão discutir o presente e o futuro da radiodifusão e propostas para aprimorar a legislação a fim de desburocratizar os processos que tramitam na Anatel, no Ministério das Comunicações, na Agência Nacional do Cinema e demais órgãos e poderes relacionados ao setor. O deputado federal Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, também trabalha em prol de construir leis que garantam os direitos e liberdades dos veículos de comunicação. Nós estamos aqui hoje para lançamento da Frente Parlamentar da Radiodifusão. A radiodifusão é o meio pela qual rádio, TV e internet funcionam, tem esse ordenamento no Brasil e temos um dos ordenamentos mais antigos, antiquados do país, datado de 1962, precisando de uma reforma, de uma mudança total e urgente. É para isso que estamos provocando essa frente, para ações que vão modernizar o tratamento, o funcionamento e a extinção de veículos de radiodifusão por todo o país. Vamos focar nesse trabalho e, com certeza, traremos modernidade tão necessária a esse meio. Uma possível nova onda de casos provocados pela dengue tipo 3 no Brasil ligou o sinal de alerta das autoridades de saúde. De acordo com um estudo da Fiocruz, o país registrou 4 casos da doença, todos este ano. O Brasil não registrava o sorotipo há mais de 15 anos. Os especialistas afirmam que este é um indicativo para tomar cuidado, já que a baixa imunidade da população está abalada depois de epidemias de dengue e gripe. A Suécia planeja abrir a primeira estrada permanentemente eletrificada para recarregar veículos elétricos em movimento até 2025. A ideia é começar o projeto pela E20, uma das principais rodovias do país, que liga Gotemburgo ao Nebro, no centro sueco. Para tirar a ideia do papel, o país começou em 2016 um teste com um sistema de carregamento por cabo semelhante ao de trens. Já em 2018 foi testada uma segunda forma, com o uso de bobinas sob o asfalto. E a última foi a criação de um trilho que permitia que caminhões elétricos baixassem um braço móvel que recebia energia. Com o que foi observado, o mais provável é que seja usado o segundo equipamento, que não usa o contato para transmitir eletricidade. Celulares, por exemplo, já podem ser recarregados por indução, por meio de uma placa embutida sob a estrada, e veículos elétricos equipados com uma bobina receptora. O recarregamento acontece à medida que passam por ela. Essa tecnologia também foi testada na Alemanha e em Michigan, nos Estados Unidos. E apesar desse sistema ser bom para carros particulares, pode ser mais difícil manter caminhões recarregados. Um estudo simulou a movimentação de 412 carros na Europa e descobriu que combinar o carregamento doméstico com o carregamento dinâmico pode reduzir o tamanho da bateria em até 70%. Para veículos de carga, seria um ganho na capacidade de transporte. Além disso, a pesquisa definiu que essa vantagem já seria obtida com 25% das estradas eletrificadas, reduzindo custos de implantação. Países como Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Índia também estão envolvidos no desenvolvimento. Trocando experiências com a Alemanha e França, a Suécia pretende chegar aos 3.000 quilômetros até 2045. Um cachorro de raça francesa Petit Basset, chamado Buddy, ganhou o troféu de melhor cão da raça em uma exposição nos Estados Unidos. O evento é o mais prestigiado do mundo canino. Buddy, de 6 anos de idade, venceu os 2,5 milhões de cães inscritos na competição, que contou com 210 raças variadas. O pet, residente do sul da Califórnia, foi conduzido por uma de suas tutoras ao evento.
Buddy foi o primeiro de sua raça criada para caçar coelhos, incluída no American Kennel Club, que é um dos maiores clubes de registro genealógico de cachorro do mundo. No segundo lugar da competição ficou Rummy, um pequinês que almejava trazer para casa o terceiro troféu em 11 anos para sua raça, historicamente criada para ser uma companheira próxima da realeza chinesa. Desde o dia 6 de maio, os juízes examinaram de perto os cães divididos por grupos de cães, pastoreio e esportivo. Depois, observaram ainda a condução dos seus tutores pelo espaço, classificando segundo os padrões da raça, como aparência, temperamento, tamanho, pelagem e outras características. O Kennel Club Dog Show acontece anualmente nos Estados Unidos. Um jardineiro mexicano constrói casas para pessoas em situação de vulnerabilidade usando algas, um tipo de componente facilmente encontrado em águas do mar e rios. A invenção, inclusive, foi reconhecida como uma solução engenhosa e sustentável pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Pensando fora da caixa, foi assim que o jardineiro começou a utilizar as algas que encontrava nas praias da região onde mora para construir casas com materiais recicláveis para famílias carentes na comunidade. Omar de Jesus Vasques Chances, do México, transformou um problema ambiental em uma solução sustentável ao utilizar as algas do sargaço das praias para produzir materiais de construção ecológicos. Turistas que visitam as praias do México frequentemente se queixam do mau cheiro das montanhas de algas, mas o jardineiro viu o potencial na substância aparentemente indesejada e decidiu mudar a vida de várias pessoas. Vendo a situação com as algas marinhas, o jardineiro viu que podia fazer a diferença ao sentir que o produto podia ser utilizado para a construção civil, na tentativa de ajudar sua comunidade. Ao invés de descartá-la, a transformou em blocos semelhantes a de tijolos biodegradáveis e os comercializa por meio de sua empresa. Os blocos passaram a ser utilizados na construção de casas no estado de Jalisco, ao oeste do México, com pouco mais de 7.800.000 habitantes. Desde 2021, Omar já reciclou quase 6.000 toneladas de sargaço, mas a jornada começou em 2015, quando viu a oportunidade de limpar as praias da Riviera Maya. De origem pobre e depois de enfrentar problemas com a dependência química, Omar se voltou para a jardinagem. Segundo ele, a experiência de vida mostrou o potencial nas algas aparentemente indesejadas. Após falar da proposta, os escritórios de Ecologia e Meio Ambiente de Quintana Roo aprovaram o uso do Saga Blocks e Omar pôde seguir com seu projeto. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de quarta-feira para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.